A sentença. Condena os policiais Paulo Plínio e Bagual a 30 mil meses de prisão. Isso? Não. Muito obrigado. Determina o seu afastamento imediato até a apuração dos fatos e julgamento final. Então, senhor Abel, por enquanto, o senhor está afastado dessa peritos, senhores. Vamos se respeitar no tribunal, por gentileza. Bom, vou fazer uma breve introdução. Convoquei essa audiência de emergência devido a vários acontecimentos, né, que vêm acontecendo aí na cidade em relação a condutas que foram apuradas pela Secretaria de Segurança Pública em relação ao ex-batalhão do BOP, né, já que foi fechado, os senhores foram exonerados, envolvendo aí questões de crimes contra o Estado, principalmente em questões de usurpação pública, orçamentária, né? Os senhores estão aí gastando munições, comprando arma, fazendo festa com dinheiro público, sem prestar contas, invadindo comunidades sem mandato judicial, enfim, os senhores estavam aí cometendo vários atos ilícitos, usando a instituição do BOP para cometer vários atos ilícitos. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Você disse que você quer entender e se integrar do assunto do que está acontecendo, correto? Correto. Mas foi o senhor que assinou a PEC para desmanchar o BOP e botar a gente na rua? Então, eu tive que dar uma decisão em caráter emergencial, né? Porque as notícias que chegavam que o BOP estava cometendo vários ilícitos na cidade. Eu tive que assinar uma ordem judicial emergencial para poder desativar o BOP. Quanto tempo vai demorar essa audiência aqui, juiz? Olha, depende dos senhores, né? Eu espero que a audiência ande rápido, né? Menos de uma hora, né? Eu tenho compromisso. Eu espero que sim, depende dos senhores. Não dá pra pegar menos de uma hora, chamado a gente para ter esse diálogo que tá rolando aqui agora? Não, pelo amor de Deus. Eu espero ao invés de tomar o BOP da gente? Perfeito. Eu acho que os policiais tudo fazendo a ronda e mandando dar risada à volta, viu? Chegar em casa, eu também tenho família. Então vamos passear depois. Pois é, exatamente. Os senhores têm que passear, fazer seus deveres aí, né? Suas tarefas. Eu entendo que todos aqui são atarefados na cidade, né? Enfim, eu vou acabar de fazer a introdução para os senhores entenderem. Então, houve aí um relatório, né, da Segurança Pública, onde baseou todos esses fatos contra o BOP, essas denúncias, né? E hoje os senhores estão sendo chamados aqui, convocados ao tribunal para esclarecer esses fatos. Eu gostaria de ouvir de vocês se esses fatos procedem ou não procedem, o que houve aí, né, durante operações do BOP, que culminou nessas denúncias, inclusive de um atentado aí, né, contra os secretários. O senhor avançou contra o carro aí em cima dos secretários também, né? Atentado, também não? O senhor descreveria como o que na sua palavra? Justiça. Tentativa de homicídio. Com as próprias mãos, né, seu Paulo? Não foi com a mão, foi com a roda. Com as próprias mãos. Enfim. Com as próprias rodas, então. Isso. Corrigindo. Então, trata-se disso. Então, eu gostaria de ouvir primeiro o esclarecimento. Eu vou começar com os secretários para ver que se trata a denúncia, que se trata essas acusações e que se pauta, para mim entender o que está acontecendo na cidade. Por gentileza, dou a palavra ao senhor Abel. Data vênia, excelência. Primeiramente, gostaria de ressaltar que, além das provas já anexadas nos processos, podemos ver a ampla divulgação da mídia com relação às atrocidades que o BOP vem fazendo na cidade, vinha fazendo. Felizmente, isso já não é mais possível. Dentre todas essas situações, temos denúncias de invasões a domicílio sem mandato, perseguição em comunidades sensíveis, em favelas, em locais onde a comunidade já vem sofrendo bastante a opressão de uma polícia extremamente truculenta. Então, tudo isso começou a acarretar numa investigação. Eu tive acesso aos documentos, nós nos surpreendemos com alguns relatos, como, por exemplo, os policiais do BOP estavam andando com mais de 1.000 munições nos bolsos, como se estivessem indo para o Vietnã,
para a faixa de Gaza. Então não faz sentido manter uma polícia que, em vez de usar a mente, usa o gatilho, uma polícia opressora e truculenta. Então, quando fomos puxando esse fio mais a fundo, percebemos que a gente começou a incomodar algumas pessoas. Como medida administrativa, eu pedi que fosse retirado o uso das Parafal, é um equipamento de guerra que estava sendo usado para ameaçar e oprimir a população. E assim que isso ocorreu, eu já comecei a sentir um certo clima de desconforto com relação ao batalhão e a minha pessoa e ao senhor Denit. Então, a partir daí, a gente começou a intensificar essas investigações, descobrimos mais algumas irregularidades, após a gente ter feito uma reunião, pedido para que eles não continuassem, né, adentrando em zonas sensíveis sem o respaldo da lei, nós recebemos outra denúncia, e quando fizemos um alinhamento para destacar essas denúncias, não me lembro fala bem, que aconteceu, mas segundo chegou até mim, nós sofremos uma tentativa de homicídio. E eu acredito que todos prevaricaram, todo o esquadrão do BOP que presenciou isso, e que não deu voz de prisão ao senhor Bagual e ao senhor Paulo Plínio, eles prevaricaram. E é por isso que nós estamos aqui hoje pedindo justiça. E que a justiça seja feita, meritíssimo. Não podemos permitir que homens fardados comecem a agir como milícia em nossa cidade, atormentando a população de bem. Entendo. E, senhor Abel, quanto tempo o senhor está na Secretaria de Segurança Pública? Boa pergunta. A minha ascensão, meritíssimo, foi rápida. Afinal, uma cidade à beira do colapso, ela exige medidas drásticas, né? Então, por mais que seja uma situação única... Você tá vendo, né, juiz? Que ele tá rindo, né? Por mais que seja uma situação única... Tá rindo, viado. Fecha a boca, tá queimando minha sobrancelha de tanta vez. O cara tá rindo, cara. Eu já tô acostumado com isso no tribunal. Às vezes as pessoas riem de nervoso. Meritíssimo. Eu não venho aqui como réu, mas sim como cidadão que dedicou a vida à ordem pública e ao equilíbrio das instituições. A preservação da segurança pública é a minha maior missão nesse momento. E as acusações lançadas contra mim são ridículas. O tempo que não é relevante o tempo que eu estou aqui. Eu estou aqui numa ascensão rápida porque a cidade precisava disso. A cidade à beira do caos, do colapso. O senhor tocou no assunto... Posso só pontuar um negócio aqui? Eu não quero interromper, me dá 10 segundos só. Concedido, 10 segundos. Obrigado pelos 10 segundos. Você notou que ele mesmo riu, cara? Ele usou palavras bonitas para desviar da pergunta. Ele tá comendo pelas beiradas. Em quanto tempo ele entrou na secretaria? No mesmo tempo que ele chegou na cidade. Aí você já tira suas próprias conclusões, juiz. Obrigado pelos 10 segundos. Sim, eu tô tentando entender justamente... Questão de ordem, meritíssimo, questão de ordem. Obviamente não existiam pessoas qualificadas como eu, por isso... a situação em si necessitava da minha diplomação. E pense no que eu irei dizer agora. Se toda a minha documentação, ela de certa forma foi legitimada, não tem por que o senhor Bagual e o senhor Paulo Plínio estarem questionando tal diplomação. Se os dados que constam no sistema do Estado são válidos, por que eles estão questionando? A propósito, se a autoridade nomeou com base nesses documentos, ela os legitimou, meritíssimo. Então não vejo embaraço nesse caso. Tá, eu entendi que o senhor foi indicado por mérito, né? A cidade estava precisando talvez de alguém com a competência que precisaria estar assumindo o posto de secretário para melhorar a segurança na cidade. Eu entendi essas questões, né? Fiscalizar instituições policiais. Mas o senhor me falou uma coisa que me chamou a atenção. O senhor falou que o senhor foi acusado? O senhor foi acusado de algo? Na verdade, não chega a ser uma acusação, mas constantemente, até eu fui questionado pelo senhor Bagual com relação ao meu tempo na cidade, à minha diplomação, né? Então eu comecei a me sentir um pouco perseguido, pois assim que a gente foi puxando esse fio de irregularidades do BOP, a gente começou a ser oprimido, a gente começou a se sentir perseguido, tem carros que rondam minha casa quando eu vou dormir, eu começo a escutar, eu vi aqui nesse tribunal outro dia, começou um tiroteio lá fora. Porque você come mulher casada, cara. É por isso que tem carro na porta da tua casa. Que acusação leviana. Levanta que você vai cair aí, ó. Fique nos autos. Fique registrado nos autos, meritíssimo. Levanta aí, ó, mendigo Givaldo. Senta de novo, você vai cair aí. Enfim, essa questão não é pertinente, eu vou desconsiderar. Obrigado. Vamos tentar os fatos. Ô, juiz, assim, falar tem papagaio fala, né? Mas e a materialidade, cadê, né? Cadê as provas? Temos um telão na nossa frente, o mendigo Givaldo podia apresentar para nós as provas que ele coletou, não é mesmo? Então duas coisas que você tem que cuidar, para não cair na mentira e para não perder tamanho. Eu tenho um áudio aqui, ô
ô seu juiz, que se quiser anexar nas provas, eu tenho aqui no meu celular, eu te encaminho. Quero que você ouça e tire suas próprias conclusões. Inclusive, quero dar um adendo aqui, que já que o Abel disse que de questionamento e etc., eu tenho mais um questionamento. Quem indicou ele para ser secretário? Qual é a árvore genealógica da indicação? Porque a gente sabe, seu juiz, que para ter um cargo de secretário de segurança precisa de uma vasta experiência e fortes indicações, passa por toda uma prova. Eu queria saber um pouco mais como foi esse processo, Abel. Meritíssimo, eu devo dizer que, se tratando aí de pessoas perigosas, esse pessoal do BOP, a gente sabe que é um pessoal perigoso, eu acredito que a pessoa que me indicou, ela deve ser colocada no programa de proteção de testemunhas, pois eu tenho medo de revelar o nome dela nesse momento. Não, mas não precisa revelar pra mim, não. Revela pro juiz aí. Pode revelar então, pro juiz, eu não quero nem saber. Podemos em particular depois ver esse mérito, então, meritíssimo. Por favor, não esquece, tá? Eu vou lembrar e você não vai passar batido, não. Lembrando, Meritíssimo, que o artigo 297 do Código Penal, ele trata de falsidade ideológica, mas pressupõe dolo específico e prejuízo ao trem. Ou seja, no meu caso, não há dano à administração pública, ao contrário, houve melhoria. Assim não, que o BOP foi desmantelado... Piorou, olha independente. O questionamento é quem te colocou na secretaria. Eu acho que essas pessoas devem ser colocadas num programa de proteção de testemunha, pois eu tenho medo da segurança delas. Juiz. Programa de proteção à testemunha. Exato. Na verdade, todos aqui ocupam, né? Os senhores ocuparam um cargo público também. Os senhores têm. Mas eu não fugi da pergunta, não, juiz. Se você me perguntar que eu respondo. O Abel, ele foge de todas as perguntas. Ele fala bonito, mas ele não responde. Eu vou ouvir o senhor já. Mais uma acusação leviana, Meritíssimo, que seja registrado nos autos. Eu tô querendo saber em relação ao Abel, para mim entender, porque isso aqui, gente, é questão que envolve aí um batalhão de polícia, foi desativado, né, temporariamente ou por tempo indeterminado, envolve comandos do BOP, né, sendo acusado de cometimento de crime, envolve Secretaria de Segurança Pública, envolve um secretário, uma suposta acusação com envolvimento aí com uma organização criminosa, que eu tive acesso ao depoimento de RIT à polícia, e eu gostaria de esclarecimento. Eu vou querer também ouvir esclarecimento, senhor Abel, sobre essa questão também, né, que eu tive acesso ao relatório aí, que o senhor Denise... Ô, juiz, mas eu posso te enviar a prova aqui ou não? O senhor tem prova... Meritíssimo, qualquer prova tirada de contexto pode ser anulada, apenas lembrando. Anuidade tá com medo do processo. já? Você nem sabe o que é, ué? Não, apenas ressaltando que... Não, eu tenho um áudio, que é a voz do Abel, e tem uma foto aqui também bem interessante. Só Abel, com licença. Protesto, Meritíssimo. Tá com medo? Protesto, Meritíssimo. Qualquer gravação feita tirada de contexto e sem o consentimento da pessoa, ela não serve como prova diante de um tribunal. Consentimento, cara? Só Abel, por gentileza, peço... Você serve um órgão público. Não existe essa de consentimento. Me desculpe. Senhor Abel, você tem que entender uma coisa. Quem é o juiz aqui sou eu. Então eu quero determinar que prova ou não que eu quero ver, que prova ou não que eu quero receber. Você entende? Eu que sou o alto poder dessa corte aqui. Mas uma gravação sem... Uma gravação sem... Ordem, Excelência. Eu acredito que não seja o momento oportuno para produção de prova. Com todo respeito à posição da Excelência. Então, mas eu vou analisar, o secretário, o momento adequado. Concorda comigo? Não é o secretário que vai determinar o momento adequado e juntar prova nesse tribunal. É o poste mijando no cachorro. Ou ele quer fazer a prova de juiz e tomar aqui o meu cargo. Me perdoe, Meritíssimo, se dei essa impressão de forma alguma. Não foi essa a minha intenção. Apenas gostaria de saber se essa gravação ela teve o respaldo da lei, uma autorização jurídica. Mas se eu não conheço nem qual gravação, sabe? Como é que eu vou fazer esse juiz? Perfeito. Eu tenho que analisar esse. Quem tem cu tem medo, juiz. Se eu precisar, eu já notou que tudo que ele fala tem o dom da verdade? Qualquer coisa que converge com o pensamento dele é leviano? Estranho, né, Meremito? Eu tô aqui tentando. Nós também somos servidores públicos afastados, mas nossa fé pública é a mesma que a dele. Exatamente. Ele tá quase pedindo um direito autoral por tirar uma foto dele. Você tá notando, porque, né? Assim, tráfico de integrantes, né? Que eram funcionários públicos, que deveriam prestar um serviço, né, adequado à sociedade, se são pagos por isso, isso é dinheiro público.
Sim. Não é isso. Pessoas deveriam estar do mesmo lado. Mas, juiz, deveriam estar do mesmo lado. Eu não tenho, juiz, né? atropelei mesmo, não nego, aqui é a conversa direta e objetiva. Ficou Só me tirando pra mesmo. merda lá do meu batalhão, todo dia humilhando meu batalhão. Atropelei mesmo, era o terceiro dia sendo humilhado. Falaram que nós íamos bosta, que nós não merecíamos ganhar a Copa Militar. A gente pagou, nunca recebeu o batalhão. A gente anda com muita munição, porque a todo momento na cidade rola assalto, sequestro e digo mais. Quando rola assalto grande na cidade, a única polícia que ia era o BOP. É nóis. E pro BOP ir em todas as ações, diversas vezes ao dia, precisa ter muita munição pra não ter que ficar voltando na delegacia toda hora. Por isso que a gente andava com muita munição. Agora, referente a esse Abel e esse Derrite, é dois safados, dois cachorros, eu tenho prova aqui, tenho áudio, tenho foto, Pelo se quiser eu digo se você Excelência, quiser. xingamentos mais uma vez, Excelência, que conste nos autos e por gentileza, pela ordem. Eu vou constar nos autos, seu Paulo. Só respeita as partes, seu Paulo. São integrantes da Secretaria Pública, vocês trabalharam juntos, seu Paulo. Meritíssimo. Nesse tribunal, trata-se. Não, Meremíssimo. É que é o seguinte: o meu colega, coronel, patente mais alta do BOP, Batalhão Operacional, ele está sofrendo psicologicamente pela tortura, assédio moral e entre outros crimes que o Abel e o Derrite cometeram dentro do nosso batalhão, ele sendo humilhado de mãos atadas. Inclusive, esse homem foi quase morto dentro do batalhão e não abandonou a tropa. Eu fiquei 4 horas num banheiro contando azulejo. E sabe o que o Derrite fez? Mandou guardar os tanques. Entre uma e outras, esses dois juntos são farjas, Berenice. E ninguém tem o coração de pedra. Esse homem ao meu lado é o homem da lei. E ele está sim abalado pelas torturas que essa corja, que acha que falar bonito é falar correto, é falar o certo. Nós vamos provar nossa legitimidade. Isso. Eu te garanto, Meremice. E tem o áudio também, né? Tem o áudio. E tem o áudio. Eu tenho o áudio do Derrite humilhando o BOP, que aqui eu trabalho com prova. É só encostar nos autos. Eu te mando tudo no final aqui. Correto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um prazo para constar as provas. Eu quero analisar com calma. O senhor vai enviar tudo que você tiver autos. Os autos, vai enviar prova de vídeo, áudio, qualquer documento que for achar pertinente. E eu vou avaliar essa acusação em relação ao secretário. Tudo bem, seu Paulo? Em relação aqui a acusação contra o BOP, né, essas questões todas que eles citaram, isso aí procede. Assim, o senhor já confessou que o senhor fez justiça com as próprias rodas, né? Que o senhor já jogou o carro por cima do Abel, já eu taquei o carro por cima dele, mas eu não tava aguentando. Enfim. Você tá do lado do demônio. Juiz, se o senhor me permite. Sim, tá? senhora, pode falar. Primeiro, falando aqui sobre o BOP, ok? O senhor mesmo sabe que emitiu documentos como mandados para que nós pudéssemos pacificar alguns locais e logramos êxito na operação. Bem como o senhor emitiu um estado de alerta e muitas pessoas foram presas lá no presídio, como o senhor bem sabe também. Também vale ressaltar que o BOP, no início, houve sim falhas de procedimento. Mas assim que identificado, eu chamei o tenente-coronel, Máquina, como comumente eu o chamo, e o cobrei rigidamente treinamentos excessivos para que o BOP ele pudesse melhorar nos procedimentos, tá? Então eu quero aqui ressaltar, meritíssimo, que sim, o BOP deve ter falhas, com certeza, isso eu não tenho dúvida, inclusive temos documentado, tá? Eu sou imparcial. Nascimento, especifica para o juiz, Nascimento, o atropelamento, o tiro na cabeça do polícia, pego pela barricada, Nascimento, você sabe de tudo isso. Sim, especifica na frente do juiz, tá tudo nos autos. Essa questão do tiro aí, só podiam dizer contra qual policial, contra qual especificamente, contra qual guarnição que foi? Eu sei pelo fardamento, mas eu gostaria de ouvir disso. De fato, meritíssimo, além dos pontos positivos, há de se ressaltar também que eu pude evidenciar, assim como o Derrite viu, através de imagens, tá? Desculpa a palavra, né? Me entristece a palavra,
mas eu, como um cumpridor da lei, houve sim um homicídio, ok? Eu Pela pude ver- ordem, excelência. Ele sai no vídeo, excelência. O próprio Nascimento aparece no vídeo, excelência. Sim, Esses dois cidadãos precisam sair presos daqui, excelência. Tá nos autos. Sim, senhor. gostaria É de importante o concluir. depoimento pessoal, né? É importante. Eu pude testemunhar, sim, tá? O tenente-coronel, salvo engano, Bagual, ok? Atropelando um oficial. Mentira! Infelizmente, Mentira! Além do senhor Paulo Pinto Mentiroso! atropelado o senhor Abel. Além desse Mentiroso! fato. assim, meritíssimo, me dói ver um oficial, né? Me dói também ter que falar isso, mas garantindo a imparcialidade e garantindo a ordem e o cumprimento da lei, eu devo, Mentira! em frente à vossa senhoria, evidenciar esse fato que houve sim um atropelamento e um homicídio por parte do máquina, ok? Mentiroso! Olha, é lamentável. Eu sinto até uma dor no coração Se você de um perceber que ele ficou muito exaltado. de um batalhão, né, que Pode tinha saber, né? um brilho, um batalhão que exercia, prestava um trabalho de excelência, cumprindo aqui ordem desse tribunal, prendendo criminosos. É lamentável ouvir que o comando do BOP esteja envolvido em crimes contra secretário de Segurança Pública e contra outros policiais. É lamentável. Eu não preciso ouvir mais nada. Eu já ouvi, eu tenho grande convicção que esses crimes ocorreram, tanto da Bodycam, que foi juntado aos autos de filmagem, tanto do relato dos secretários Abel e do Derrite, e do Nascimento, que eu tenho aqui confiança, que eu já trabalho bastante tempo com o Nascimento, né, já emiti várias ordens para ele. Esse cara tá com argumento já que quer fuder nós. Ó. Está formado, senhores, eu vou fazer a sentença e peço que os senhores aguardem. Meritíssimo. Pelo amor de Novamente. Eu acho que já está suficiente já. Sentença. Já entendi o que aconteceu, já entendi a gravidade dos atos que foram cometidos nessa cidade pelos comandantes do BOP, e com tristeza, eu fico muito pesado. É lamentável ver Bora embora, Bagual, vai dar merda. chegou esses atos. Né? Vambora, vai dar merda. Vou pedir os senhores aguardarem, recesso de 10 minutos para mim. Ô, policial, Que isso? não deixa eles se retirarem, não? Eles não podem sair, não. Não podem Não sair. deixa eles se Ué, retirarem, não vai não? esperar 10 minutos aqui? Não pode sair. Ô, seu Bagual, Paulo. pode sair não, Bagual. Tá fugindo, Paulo Plínio. Não deixa- Para ele. Não Que? deixa- Vou não chamar o deixa- não. Bagual tá aqui. Volta. Que isso, cara? Vocês são loucos, é? O cara não pode mijar, pô. Ué, parece que tá todo mundo sabendo a sentença já, ué. Voltem, por favor. Voltem, Vocês estão armando arapuca, né, cara? Pode algemar. Apenas seguindo ordem do secretário. Que isso, amigo? Sendo agredido aqui, gente. Minha integridade física tá em risco. Cadê Lá o fora. Se eu Me sair agrediram algemado aqui, daqui, gente. pode Cadê o juntar o Jamal? laço. Passando Calma aí rápido. que eu tô aqui Não, dentro aí. não, Podemos não, discutir. Tem muita polícia, comandante. Tem mais Eu saio algemado aqui, sento o laço, cara. Pode agelar. Tem muita Faça rádio, polícia, por favor, eu não quero usar Algemar força, por por quê, favor. cara? Algemar Por favor, não faça isso. Não me faça contra a minha... Meritíssimo! Cumpre a ordem do juiz. Cumpre a ordem do juiz. Meritíssimo! Calma. Calma. Chupa o pé dele, Bagual. Aqui, policial, aqui. Algema. Não me faça contra a minha Tira moral. dele, vai. Algema, policial. Algema. É filha da puta. Para todo mundo. Tribunal de Justiça da Comarca da Capital, vara única civil e criminal. Sentença. Condena os policiais Paulo Plínio e Bagual a 30 mil meses de prisão Isso, não. Por quê? utilizarem Por o quê? BOP como instrumento de delitos, incluindo invasão de comunidades sem mandato, usurpação de função pública, desvio de verba com gasto superfaturado em compra de munições e armamentos, e com base em filmagem e gravação de assassinatos, tentativa de homicídio contra outros oficiais via disparo de arma de fogo e atropelamento, bem como com base no relatório da Secretaria de Segurança Pública Coronel, os polícias estão E minhas provas, juiz? Você não vai ver, cara? Estão dando até tiro também.
Quanto ao secretário de Segurança Abel, diante dos indícios de envolvimento com organização criminosa e possível complô contra as forças policiais da cidade... Seu trouxa! Eu caio, mas eu caio atirando, rapaz! Silêncio, senhores. Traga uma algema aqui dentro, traga uma algema aqui dentro. Calma, ele não decretou minha prisão, não. Vamos lá. Senhores, eu preciso colaborar com os senhores para terminar a sentença. Desculpa, fiquei ansioso. Muito obrigado. Determino seu afastamento imediato até a apuração dos fatos e julgamento final. Então, senhor Abel, por enquanto você está afastado dessa... Pode me pegar, não! Algema ele também, prende esse cara também. Cumpra-se urgência. Pega esse filho da mãe. Já era, por Abel. gentileza. Você tá de volta, tá de volta no conduzir galinheiro, maluco. Agora eu te acho na rua. Manda aí, ó. Isso, coloca ali. Calma aí. Aberto, vai, coloca. Um já foi, falta o outro. Vai ver o sol nascer quadrado. Não percebi. Deixa eu pegar aqui, tá? Vai. Licença, senhor. Licença aqui, tá, senhor? Tá embarcado, pessoal. Os dois tá Peraí. embarcado. Eu iria acompanhar. Calma aí. KP, start. Senhor Paulo. Mereceu ser. Ô, pede uma segunda instância alguém aí, cara. Nós não tem direito de resposta, não. Tudo vagabundo, tem que estar dentro preso da... mesmo. Os dois embarcados. Vai virar marica no... Senhor, qual que é a sua ordem Atenção, agora? prioridade, atenção. As ordens são o seguinte. Fala aí, ô. Qual a rádio tá perto? Já Pedro. A garganta do senhor deu problema aí, senhor. Ó, eu coloquei o mesmo na... Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que isso eu sinto muito falta estando no legal, né? Na polícia. No ilegal, o que é a vantagem, cara? Você não depende de nenhuma autoridade pra você fazer tuas merda. No legal, sempre tem um superior. E esse superior, cara, ele pinta e borda. Então o negócio é que no ilegal você faz o que você quer. Pode ter um líder ali, mas Senhor, você mete o agora, louco. qual que é a sua ordem, Agora, senhor? no legal, cara, Agora. tem sempre um comando SL, acima. ó, eu vou dar QSM na mensagem, tá? O anúncio é: o blindado irá sair para o departamento de polícia civil. Depois serão conduzidos para o presídio, mas primeiro pro departamento de polícia civil da praça. Você fica atrás de mim, eu vou na frente, entendeu? Para os guarnições, por favor, auxiliem o comboio. Qualquer coisa você Já vai, fez, eu sargento. fico e dropo... Perfeito. Tá falando com o senhor. Oi, pois não.